Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bora para mais um vídeo de fechamento diário. Aqui já tá na tela o nosso índice, então já deixa o seu like, se inscreve aqui ó, no botãozinho que tá aqui abaixo. Isso aqui é só um ícone para te lembrar. Compartilha, comenta e me segue nas redes sociais. Bora pro vídeo que vai ficar longo hoje, tá? Olha só, o índice abriu ali no 102,931, que foi a máxima, respeitou a resistência aqui, ó. E aí foi buscar o suporte que foi traçado domingo, eu passei para vocês esses pontos aqui, rompeu de uma vez aqui o 102,490 mais ou menos, tá? E aí ficou brigando entre suportes e resistências aqui, ó, 102, 106 foi a outra parada, ele tentou buscar o 101,730, parou um pouquinho aqui no meio, criou um novo suporte. Quem opera day trade, anote aí este suporte no seu gráfico, tá bom? E aí de resto ficou brigando aqui no 102,314, 102,106 e agora rompeu, tá buscando agora o 102,517. Quem sabe ele não dá um rally de alta e fecha ali no 102,931 ou talvez 103,100, tá bom? Mas o dia hoje para o nosso índice foi isso daí. Aí aqui a gente está no dólar, abriu no 580, tentou ir para cima, não conseguiu, encontrou bastante resistência aqui, aí voltou, buscou 5564, 69, aí depois ele deu um tiro, entrou numa tendência de alta, buscou o 605, né, rompendo várias resistências, ficou brigando entre os 5605 e os 59419. Aí depois ele tentou buscar e passar o 580, não conseguiu e agora voltou para o 5605 e o 5594 de novo nessa briga aí entre suportes e resistências, tá bom? E aí, novamente, se você vai operar day trade em ativos futuros, atualize seu gráfico, porque ele deixa novos suportes e resistências no dia, tá? Por exemplo, já vou deixar aqui informação que eu só passaria no curso, mas eu vou passar aqui para vocês. A máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior são suportes e resistências relevantes aqui para o seu ativo. Óbvio, se aqui no caso do índice está em pontos que já estão marcados, beleza. Mas aqui no dólar, por exemplo, você pode renovar suportes e resistências aqui no meio do gráfico, porque a máxima e a mínima do dólar estão longe aí de suportes e resistências, tá? Se você parar para analisar, aqui em 4 pontos é bastante coisa no dólar, tá? Vamos para as ações, aqui falta, deixa eu ver, falta acho que 30 segundos, deixa eu parar para ver aqui, falta 40 segundos para começar o fechamento do nosso mercado de ações, então eu estou fazendo o fechamento diário um pouquinho antes, tá? Preste atenção. A nossa OI abriu rompendo máximos aqui, né? Abriu com gap de alta, tentou romper a linha de tendência aqui do Fibonacci, a segunda linha, a terceira linha, na verdade, desculpa, não conseguiu, parou no 77 e aí devolveu bastante aí durante o dia, parou no 1,70, 1,71 e parece que ele vai fechar acima do 1,70, 1,71, que parece que é o novo suportão aí da ação. Agora está no 1,72, vamos ver se ele pega um pouquinho de força aí no fim do dia. Com certeza foi compra da UBS, que eles sempre compram no final, tá? Já abriu o fechamento durante o 1,70, então vamos ver como é que vai ser o andamento desse leilão de fechamento. A gente não tem defesa de venda aqui, ó, no 71, ó, só tem 43 mil ações contra 3 milhões no 1,70. Já já sobe esse preço e a gente está com 800 mil de compra a mais aqui no valor do 1,70, tá? Então fica de olho nisso. Tá legal aqui. A Oi se fechar aqui no 1,71, 1,72 ou até 1,70 é tendência de alta. Tá fechando em cima do suportão e fez fundo mais alto, tá? Então fica de olho na Oi para os próximos dias aí. Estamos quase na AGC. Lembrando que eu fiz vídeo sobre a AGC hoje, então confere lá no canal. Também fiz vídeo sobre próximos alvos da Oi. O IBR4 é bem parecido com a irmã, abriu com gap, buscou uma máxima aqui que acho que foi 2,48, tá 2,48, e aí devolveu no final. Agora no final do dia, igual a irmã, teve umas comprinhas a mais e tá no leilão aqui no 2,40. Vamos ver onde é que ela vai fechar. Ela tá na segunda linha do Fibonacci e ela tá na tendência de alta igual a irmã, rompendo a LTB igual a irmã, então elas estão bem parecidas. Basta ter paciência aí, e se a gente tiver uma AGC positiva, confere lá no canal o vídeo de alvos para o IBR3 que eu fiz, que eu projetei alvos lá que eu acho que vão chegar a ser cumpridos, tá? E RBR3, galera, e RBR3 fez o que eu falei no fim das contas, né? Abriu meio que sem gap, um leve gap aqui, e tentou buscar o 767, nem chegou lá, tá? Lembrando que você não pode operar por pontos exatos, tá? Eu falei que talvez buscasse 767, mas não significa que ela vai bater de fato 767, tá? Às vezes você acerta, às vezes não. Você tem que jogar ali com um percentual, um desvio padrão um básico ali mínimo para você acertar suas operações.
E aí, voltou forte para cima, tá ali fechando no 7,90, o leilão abriu no 7,90, porém o último negócio foi no 7,99, pelo que eu tô vendo aqui. Então deve fechar ali perto dos 8, se mantendo numa tendência de alta, fechando acima do 7,67. E acho que aí amanhã pode vir uma boa alta tentando romper essa zona de acumulação do 8,25, 8,35, tá? Fora isso, nada demais. JHSF abriu com um gapzinho bem expressivo, fechou o gap numa porrada e aí caiu tudo de novo, respeitou o suporte do 7,90 e aí ficou lateral, brigando aqui em cima de uma LTB que já foi rompida e desrompida várias vezes. Talvez seja até a hora de tirar ela daqui, tá? Se você parar para olhar, talvez a gente tenha uma outra LTB aqui que foi criada. Pera aí, deixa eu tirar isso daqui. Olha só, galera. Parece que tem outra LTB aqui, ó. Presta atenção. Então, ó, faz sentido? Faz um pouquinho, né? Então vamos deixar lá aí no gráfico, marcar de verde, que é o que a gente deixa sempre para dar uma olhada. Eu vou tirar essa linha de tendência de baixa aqui. Então, JHSF precisa respeitar esse suporte de 7,90 e romper essa LTB, fazer uma tendência de alta aí para os próximos dias, tá bom? Ciel 3, vamos dar uma olhada em Ciel 3 aqui, ó, abriu com um gapzinho de alta e nem voltou para fechar gap, hein? No máximo tentou. Rompeu para cima aqui o fundo do retângulo do 5,03 até o 5,23, andou mais ou menos 50% aqui, a máxima foi no 5,13, então foi basicamente 50%, né? Se o fundo é 5,03 e o topo é 5,23, 50% é o 5,13, lógico, metade do retângulo. E aí fechou acima do retângulo, talvez esteja fazendo uma tendência de alta aqui um pouquinho difícil de caracterizar, né? A gente pode até riscar aqui, ó, uma LTAzinha aqui, pode deixar assim, vamos deixar em verde para a gente olhar os próximos dias. Ciel que está meio sem direção e está meio perdida na vida, mas vamos ver se ela retoma uma tendência de alta forte aí. Deixa eu tirar essas outras linhas de tendência que não fazem mais sentido. E vou esticar aqui também este retângulo com base no 566 e topo no 622. Lembrando que antes dele a gente tem outro retângulo aqui no 5,42 até o 5,23, tá bom? Topo 5,42, fundo 5,23. Gafisa, vamos ver o que a Gafisa fez aqui hoje, vou jogar nos 15 minutos. Tá? Forte queda na Gafisa, abriu, tentou buscar o 609, que é o fundo do retângulo de acumulação, não conseguiu romper e aí teve forte queda, voltou para baixo da LTB que tinha rompido esses dias, porém parando aqui no 557, que é um suportão importante para a Gafisa, tá? Fora isso, um dia bem negativo para a Gafisa, eu acho que não deveria ter rompido essa LTB de volta, mas pode ser que esteja buscando a LTA aqui e aí ela fique agora numa lateralização até romper uma dessas linhas de tendência, tá? Uma LTB e uma LTA e decidir para qual lado que ela vai. Vamos torcer que vá para cima, tá bom? Lembrando que ela tá fazendo uma fusão com a Tecnisa, fiz vídeo no canal sobre isso, acho que ontem, tá? Então confere lá. Vevar 3, vamos ver aí, estou posicionado em Vevar 3, sigo confiante. Foi um dia bem positivo para ela hoje, abriu com gap, nem fechou gap, parou nos R$20 aqui como suporte. Isso aqui já era sabido, né, galera? E aí tá buscando uma LTA, talvez toque na LTA aqui, ó. E aí continua a tendência de alta renovando o topo. O céu é o limite. Lembrando que tem bancos e corretores colocando ela como R$30 aí de alvo. Então tem bastante chão para se mover, tá? E aí caso suba tudo isso, quem está posicionado e confia na empresa vai colher os frutos, tá bom? Lembrando do balanço dela que foi muito positivo também. Cogna hoje abriu acima da LTB, parece que respeitou a LTB e fechou aqui buscando ela novamente. O interessante agora é ele romper de volta o 644, que nesse teste da LTB ele desrespeitou, e aí que ele volte a uma tendência de alta aqui bem interessante. Tá? Fora isso, tá com fundos mais altos, tá com topos mais altos, precisa renovar esse topo aqui, então ele tem que buscar o quê? Tem que buscar o 6,80. Se ele começar a renovar fundo, se ele perder fundo, aí fica feio, tá? Principalmente esse fundo aqui de trás, que daí também ele vai estar voltando pro canal de baixa, beleza? Essa é a análise da Cogna para hoje. Banco Pan abriu, rompeu a LTB, parece que ia com força, mas no fim do dia veio buscar a LTB como suporte natural, porém decepcionando a investidor de Banco Pan. Fora isso, fundos mais altos e topos mais altos também, tirando esse topinho aqui, que pode ser uma tendência dentro da tendência, tá bom? Então vamos ficar de olho em Banco Pan. Ele precisa respeitar essa LTB que foi traçada, acho que foi na própria... Ou foi domingo que eu fiz a abertura semanal, ou foi na sexta-feira no fechamento, tá? Mas está respeitando a LTB, ideal seria ele
subir agora, buscar 9,36. Caso ele não faça isso, ele pode ficar enrolando aqui, talvez até voltar para a LTB, para tocar na LTA. E aí essa LTA sim pode ficar forte e fazer o preço buscar novos patamares, tá bom? Sabesp abriu sem gap, né, praticamente. E aí caiu, pareceu que ia romper esse 51,1, se eu não me engano, 51,2, que é o topo de um retângulozão aqui de acumulação. Parou nessa zona aqui, ó, olha como são zonas de suporte, ó. Só olhar para trás, galera. E também aqui também faz sentido, ó. Uma zona de suporte. E aí fechou acima do 51,02, mas desrespeitou bastante essa LTA, talvez já não faça mais sentido deixá-la aí, mas vamos ver os próximos dias, tá? Cuidado com o Sabesp. Gerdau bem sem movimento hoje, voltou para baixo da LTB e ficou brigando em cima dela aqui, tá? Então nada de novo para Gerdau, não adianta nem fazer análise aqui hoje. Recomendação é esperar, tá? Foco no longo prazo, que aí vão ter dias como esse que você não precisa sofrer, tá? Porque você comprou para longo prazo. Even abriu ali, fez que ia romper o 1377 e voltou, tá? Aí ele se acalmou. Aí rompeu o 1363 para baixo e fechou aqui abaixo em pontos de suporte e resistências que quem opera day trade tem que renovar no gráfico diariamente, hein? Ou de manhã ou de noite antes de dormir, renove seus estudos no gráfico, tá bom? Então, respeitou bastante o suportão aqui, porém foi um dia de bastante entrega da Even 3 aí. Vamos ver se ele faz, se ele está renovando aqui um fundo mais alto e vamos ver se ele busca um topo mais alto que seria aqui no 14,55. Banco BMG, preciso até puxar esses retângulos aqui para frente, né? Tem bastante retângulo, outra hora eu faço isso, eles não são relevantes agora. Na verdade, esse aqui até que é, hein? Deixa eu selecionar esse retângulo aqui. 605, né? Então vamos deixar ele certinho. Olha só como ele respeitou o retângulo, mesmo fazendo um fundo mais baixo. Usou como suportão aqui. Também tem uma LTA que a gente tem que ficar de olho aqui. Então ele abriu, tentou romper o 512, não conseguiu. E aí buscou o 501 ali, que é o fundo do retângulo. Mas ficou entre esse suporte e resistência aí meio indeciso. O Banco BM já decepcionando numa linha de tendência de baixa desde o balanço. Vamos ver se ele toca nessa LTA finalmente e dá aquela rompida que a gente quer para cima aqui, buscando o topo lá do retângulo. E aí lembrando que a gente tem que ajustar esses retângulos aqui, ajustem aí no gráfico de vocês também, tá? 605 o fundo do retângulo, esse aqui que eu estou mexendo agora é 699 o topo, o de baixo é topo 605, ele se confunde ali o topo e o fundo do outro retângulo, com o fundo no 501, e a gente tem um lá em cima 913 de topo e 817 de fundo, tá? Ajustem aí os gráficos, os retângulos nos gráficos de vocês, tá bom? Magalu, vamos dar uma olhada em Magalu, tem bastante ação pra gente analisar ainda, a próxima é a Embraer, né? É isso aí. Magalu também bem fraquinha hoje, foi buscar LTA, tiroteio de LTAs e LTBs aqui, então essa aqui já perdeu a relevância pra gente. A LTB foi respeitada, essa aqui também tá perdendo a relevância pra gente, mas eu vou deixar ela aqui que ela pode se tornar relevante nos próximos dias, tá bom? Fora isso, abriu com gap de alta e buscou a LTA, não fez nada demais, mostrou um pouquinho de força no fechamento somente. Vamos observar os próximos dias. Embraer me deu muita alegria hoje, eu aumentei minha posição nela, acho que foi na sexta, que eu perdi o bonde da IRB na quinta, se não me engano, e aí eu fui para Embraer, consegui pegar um PM de 7,16, e aí hoje está fechando aqui no 7,62, perto das máximas, a máxima dela hoje foi 7,73, e aí tá tentando voltar aqui para a nossa linha de tendência de alta como eu queria. E ela tá usando ela como resistência. Vamos ver se amanhã ela consegue fazer uma força aqui, buscar o fundo do retângulo que é o 782, tocar novamente na LTA e fazer uma alta mais expressiva aí com topos e fundos ascendentes. Lembrando que este retângulo tem topo 866 e fundo 782, tá bom? Sem novidades. Rail 3 abriu ali sem gap praticamente, rompeu a LTA que a gente deixou marcada, acho que foi também na sexta-feira, ou talvez domingo, buscou aqui a zona do 22,20, que é a zona de briga, a zona de suporte, e aí fechou numa alta, praticamente 0 a 0 no intraday, não, praticamente não, 0 a 0 no intraday em relação ao último negócio. Agora no leilão tá dando uma caída, mas vamos ver como é que fecha, né? E voltando aqui para nossa LTA, vamos ver aí nos próximos capítulos, nos próximos dias como é que vai ser. Lelis 3, mais um dia de alta, ó. Até pensei em pegar Lelis 3 hoje, mas não tenho coragem de entrar numa ação assim. Já fiquei pendurado em Dom muito tempo, hoje em dia estou procurando ações mais volumosas, com mais liquidez, tá? Mas ela fechou aqui em cima dos 5,80, então tá bem legal, numa alta bem legal aí com as notícias de reabertura de shopping.
tá? Lembrando que ela pode agora fazer uma bela de uma correção, eu diria que pode ser até aqui, assim, ó, até os 5,50, mais ou menos 5,45, que confundiria a LTA e esse suportão aqui juntos, tá? Então, cuidado com eles três, quem for arriscar dinheiro nesta empresa sem muito volume e liquidez. Bradesco abriu com gap de alta, desrespeitou a LTB que a gente deixou marcado e foi buscar ali o 21,34, que é o fundo de um retângulo que tem o topo ali no 22,44, tá bom? E aí fez tendência de alta, fundos e topos mais altos, falta ele renovar este topo aqui, buscando aqui por volta do 21,66, 21,68, tá bom? Azul 4 abriu com gap de alta, fechou o gap, tentou buscar o 21,44, não conseguiu, porque a gente tinha zonas de acumulação aqui ó, atrás, ó. E aí ele brecou aqui e foi romper a LTB, seguindo a Embraer numa alta legal. E agora fechou acima da LTB, tá fechando acima da LTB. As aéreas estão começando a decolar, né, galera? Presta atenção, hein? Piadinha, só para dar aquela descontraída. 25,13 aqui nosso retângulo na Sinqia, abriu com um gap de alta, foi forte, rompeu a LTB e voltou com o dobro da força que foi, tocou na LTA e está querendo agora romper de volta o retângulo para fazer uma tendência de alta, tá? Se a gente tirar o zoom, esse desrespeito na LTB é relevante sim, e pode ser que ele venha romper ela nos próximos dias, lembrando que a gente está rumando aqui ao fim do triângulo de encontro de LTBs, então tem coisa boa vindo aí para a Sinqia ou coisa ruim, mas tem movimento vindo aí. HGTX3 abriu aqui, a Ering abriu em alta e só devolveu o dia inteiro, similar a uma outra ação que a gente acabou de falar aí, parou no 17,22 e mostrou um pouquinho de força agora no final. Acho que já até fechou, né? Que horas são? Já é 5,08, então já fechou. Marfrig, vamos dar uma olhada em Marfrig, forte alta em Marfrig após o gap de abertura e depois ele veio para querer fechar gap, fechou aqui praticamente na resistência do 17,95, fez uma leve tendência de alta dentro da tendência de baixa que ele fez no intraday, mas tá aí em cima de uma tendência de alta, uma LTA aqui que pode ser relevante e tá afunilando junto com o suporte do 17,95, tá bom? BIF3, vamos dar uma olhada em BIF3, abriu, tem bastante linha de tendência se encontrando aqui, então ele brecou tanto no 13,99, que é uma resistência forte, quanto na linha de tendência de baixa verde, quanto na linha de tendência de alta roxa. Usou a linha de tendência de alta como resistência aqui na frente e a linha de tendência de baixa como resistência também durante o dia, aqui o resto do dia, tá? Só não vê quem não quer, galera. Gráfico faz sentido, sim. E a gente pode ter uma nova linha de tendência aqui, ó. Talvez faça algum sentido, vamos ver os próximos dias aí. Mas, querendo ou não, fechou em alta, né? Comparado ao dia de sexta-feira. Porém, fechou menor, em menos preço, né? Menor preço do que na quinta-feira. Tô até me enrolando já, tanto que eu tô falando hoje, hein? JBS abriu, buscou ali o 24,63. Opa, o que eu fiz aqui? Não fiz nada, né? Tô viajando. 24,63, respeitou como resistência, buscou um fundo muito relevante que quem faz day trade precisa fazer o reestudo dos gráficos diariamente, sempre falo. E aí tentou buscar máxima, não conseguiu, já fechou aqui no 24,52. Ambev abriu forte e aí entregou a paçoca durante o dia, rompeu aqui forte essa região do 13,01, que é um fundo de um retângulo com o topo no 15,08, respeitou a LTA de uma certa forma aqui para fazer uma correção da queda, e aí rompeu a LTA e fechou aqui buscando LTA como resistência, fundo e topos descendentes, tá? Então cuidado aí com Ambev 3. Eu queria que ela tivesse afunilado aqui, acho que seria legal, e rompido para cima, porém ela está demonstrando força de rompimento de LTA para baixo, então cuidado. Banco do Brasil, né? Precisa até puxar um pouquinho aqui esse retângulo do 31,73 para frente. Abriu, eu tô nos 15 minutos, né? Abriu em cima aqui da zona de acumulação do 33 até o 32,88. Topo 33, fundo 32,88. Buscou o 33,64, rompeu, tocou a LTA como resistência, como sempre falo, voltou e ficou sambando aqui embaixo do 33,64, querendo brigar com essa resistência. Não teve força de romper, porém tendência de alta bem legal aí no Banco do Brasil. Petri 4 abriu com gap de alta e lá ficou bem lateral, porém positiva também, devido ao gap de alta aí, sem novidades para Petri 4. SLC 3
abriu com gap de alta, fechou gap de alta e ficou bem lateral, mas fechou positiva em referência aí à sexta-feira, tá bom? TIMP3 abriu com um gapzinho de baixa, recuperou, rompeu esse 14,81 e voltou para baixo dele, ficou usando ele como resistência o resto do dia e agora fechou no 14,82. Parece que ele quer romper esse 14,81 aí e fazer uma tendência de alta pós rompimento dessa LTB aqui de dias e dias de agosto, tá? Então todo mundo de olho em TIMP3. Domo, mais do mesmo, fazendo fundos um pouquinho maiores aqui, porém topos menores. Então pode estar entrando uma divergência de LTAs aqui, ó, tá? LTA, LTB. E aí pode explodir por qualquer lado em breve aí. Cuidado com o Domo 3 para não deixar seu dinheiro preso, hein? E aqui, para acabar o vídeo, Itaúsa 4. Aqui a gente está no 10,59, né? Vamos puxar o retângulo. O que Itaúsa fez? Abriu um gap de alta, rompeu a resistência do 9,85, que é o fundo do retângulo, com um topo aqui no 10,59. Foi forte para cima, não aguentou passar dos R$10, acho que parou no 9,97. E aí usou o 9,85, que é o fundo do retângulo, como suporte e no final do dia fechou abaixo aí, ficando bem feio. Lembrando que a gente tem uma LTA para ser buscada e tem uma LTB que foi desrespeitada, que pode ser usada como suporte também. Tá bom, galera? O vídeo ficou um pouquinho longo, dei bastante detalhes aí hoje. Vamos dar aquela olhada final aqui no nosso índice. O índice está buscando ali o 517, muito legal. Vamos ver se ele consegue romper, igual eu falei, para buscar o 931 ou 103,100. E o dólar tá também forte um pouquinho para cima, talvez feche ali nos 5,600. Ideal seria ele perder o 5,580 e dar uma desvalorizada aí para melhorar pra gente, tá? Fora isso, esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever e deixar seu like aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem o ícone para lembrar vocês agora, que cada vez estou melhorando mais a qualidade do canal. Tá? Então, só para dar aquele recado final, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, me segue nas redes sociais e que estão na descrição aqui embaixo, tá bom? Um abraço, tamo junto e não se esqueça que amanhã tem live no canal. Hoje é segunda, amanhã é terça, 8 da noite, tá bom? Vou começar a live, a gente vai ficar aí por 1h30 mais ou menos, que é o tempo aí que foi a primeira live. Beleza? Um abraço, tamo junto.